Olá, estamos aqui na nossa segunda aula do curso Livre-se dos Seus Medos. E hoje, nessa aula, eu vou explicar como que você vai conseguir, utilizando esse método que eu utilizo há 30 anos, ajudar você a se libertar. Na primeira aula, eu ensinei você a identificar o seu medo. Qual era o seu maior medo? Então, eu elenquei vários tipos de medo para que você possa identificar. Porque quando você identifica o medo, aquilo já não é uma coisa desconhecida para você, aquilo já fica conhecido. E quando fica conhecido, você então aceita que tem aquele medo. E o próximo passo é escolher lidar bem com isso. Porque nós não temos a capacidade de impedir que as coisas aconteçam, mas a gente precisa e deve se estruturar para lidar bem com essas questões. Então eu vou, já agora no início, colocar para você ouvir como que isso é possível para você, assim como foi possível para a Dinaia. Uma coisa tão grande, tão bonita, tão significativa. Eu aprendi muito mais do que só lidar com os cristais. Eu aprendi a ser um ser humano melhor. Consegui coisas impressionantes, já adquiri uma confiança. Desde que eu comecei a usar os cristais, acho que o mais incrível, o mais palpável de tudo foi não precisar nunca mais tomar remédio para cólica, por conta de ter descoberto o quanto incrível pode ser uma ametista na nossa vida. O curso foi muito incrível e eu nem sabia que eu estava fazendo parte do primeiro Livre com Cristais. Nossa vida muda. Os cristais podem fazer tanto pela gente. Todo mundo devia se dar a chance de ter a vida melhorada significativamente graças ao poder dos cristais. André é uma pessoa tão especial. Eu conheci tanta gente linda. Se você tiver chance, não perde. Porque a minha vida mudou totalmente. Eu melhorei muito. E hoje eu me sinto segura. Hoje os cristais não são só pedras. São muito mais. São parte da minha vida. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a quem deixou o comentário no vídeo 1, na aula 1. Se você ainda não assistiu a aula 1, acho muito importante que você clique aqui em cima e assista a aula 1, para que você possa acompanhar essa aula 2 na sequência, porque na aula 1 eu falo de medos, de vários tipos de medos, ajudo você a identificar qual é o seu medo, para que a gente possa chegar aqui nesse lugar, nessa aula, e aproveitar o máximo desse conteúdo, dessa informação que eu vou passar para você. Então, assim como a Dinaia, você também que gosta de cristais, que tem uma afinidade com os cristais, pode, a partir desse método que eu vou explicar agora, entender o funcionamento, colocar em prática e resolver de uma vez por todas. Agora, antes de eu começar a explicar o método, embora os cristais sejam muito rápidos, e eu, quando comparo que o cristal é rápido, eu estou comparando com terapia tradicional. Eu fazia terapia tradicional e fiquei 8 anos fazendo terapia, e depois que eu comecei a usar os cristais, eu levava as pedras nas minhas sessões de terapia, eu resolvi em 3 meses o que eu não conseguia resolver em 8 anos. Inclusive, o próprio, na época, terapeuta, que é psiquiatra renomado também, ele ficou muito encantado como que o salto quântico que aconteceu comigo no processo de terapia com os cristais e sem os cristais. Então, a gente já teve aí essa comparação. Mas também não significa que você vai aprender esse método, usar, e da noite para o dia você vai se livrar de registros que você traz há anos e anos e anos no seu inconsciente. Então, eu não acredito em pílula mágica,
esse não é uma pílula mágica, o Livre com Cristais, ele não é uma pílula mágica, é um método que, se você fizer consistentemente, você vai ter o resultado. Vou deixar um depoimento, antes de eu entrar no conteúdo, de uma pessoa que utilizou isso de uma forma bem consistente e mudou a vida dele. Vamos lá? Gustavo Otero, ele é fotógrafo profissional e conheceu os cristais através do trabalho que ele faz comigo. E eu passei toda a teoria para ele e prática, e ele começou a fazer o alinhamento energético com os cristais. E através dessa prática, ele pôde desenvolver como que os chakras estavam precisando de mais cuidados. Por exemplo, a pedra amarela que ele utilizou no chakra do plexo solar, ele fala que leitosa, mas ela ficou trincada. A pedra que fica trincada significa que ela está trabalhando muito para você, né? Então, ele conseguiu resgatar a autoconfiança, mostrar o eu dele, ele que é um fotógrafo, né, que é um profissional dessa área, então ele recomenda. Então, agora que vocês já viram que é um método, que esse método ele precisa de consistência, é importante que você entenda que 5 minutos diários, eles vão fazer a diferença na sua vida. Então, é uma questão de você realmente se organizar. Porque eu consigo, né, quer dizer, já dizia uma lenda, você consegue levar um cavalo até o rio, mas você não consegue fazer ele beber água. Então, o máximo que eu consigo fazer é levar vocês para o rio, mas quem tem que beber a água são vocês. Então, vamos lá no nosso método. O alinhamento energético com os cristais. Observando essa imagem, vocês vão ver que tem o planeta Terra e tem uma linha que divide o universo em 3 partes. Então, o campo material é onde fica o planeta Terra. O campo emocional, o astral, é esse pedaço aí onde a gente pode observar as estrelas. E o campo do macrocosmos, ele fica além, né? Numa dimensão muito além. E aqui, basicamente, você vai entender que nós somos tudo que existe no campo material teve uma origem no campo espiritual. Então, por exemplo, vou fazer uma cadeira, é uma ideia. Então, ela está lá no campo espiritual. A elaboração, ela fica ali, entre o astral. Como que eu vou fazer, de que material, como é que vai ser. E a parte final é a concretização dessa cadeira. Então, isso é a prova de que nós pertencemos a uma onda, a uma frequência que nos conecta à fonte. Seria como a emissora de TV que projeta uma imagem que vai para o aparelhinho de cada uma das residências que liga o seu aparelhinho de TV. Especificamente, a gente está trabalhando medo. Então, é sobre isso que a gente vai dizer. Se você tem medo de qualquer um dos medos que eu estou elencando, principalmente o medo da violência, o medo de perder quem você ama, se você tem medo de ficar sem dinheiro, medo de fracassar, medo de falar em público, seja qual for o seu medo, ele, na verdade, ele é uma memória, ele é um registro do seu límbico. E onde o cristal entra nisso? O cristal entra nisso da seguinte maneira. Como ele é a forma mais bruta da matéria, ele te reporta ao seu mais alto grau de consciência. Então, parte do princípio de que o universo, ele é dividido em 3 partes. Tem o plano material, que é essa parte aqui, né? Tem o plano mental ou astral e o plano espiritual. Então, tudo que acontece no espiritual impacta no físico, tudo que acontece no físico impacta no espiritual. O método que eu utilizo para que você possa se manter equilibrado e acabar com essas memórias que
travam a gente, que traz o medo para a vida da gente, ele se chama alinhamento energético com cristais. E isso se dá desde que o sucesso do método, ele só é possível se você é consistente. Se você não for consistente, você vai permanecer nesse lugar em que você está. Mas se você for consistente e tiver uma questão de medo que te impede, que te aprisiona, seja ele qual for, esse método que eu vou te ensinar, que já mudou a vida de várias pessoas, vai mudar a sua vida também. Quando eu iniciei a minha jornada com os cristais, eu tinha uma questão, e não era medo. Na verdade, eu tinha um problema físico, eu tinha uma gastrite. E soube que a pedra amarela era boa para isso. Eu acreditei. E eu peguei essa pedra amarela e eu coloquei no meu ponto de equilíbrio do básico, que é o chakra, no caso meu básico, que era o plexo solar. Então, o que significa? Eu sei quem sou, eu faço o que eu gosto, e se eu faço o que eu gosto, eu sou bem-sucedida. Se eu sou bem-sucedida, eu tenho sucesso e eu ganho dinheiro. Então, uma única pedrinha amarela que eu utilizei aqui na altura do estômago por 40 dias, porque eu usaria ela por 10 anos, se fosse preciso, desde que eu me livrasse de uma gastrite que me incomodava profundamente. Mas eu não sabia que, ao usar essa pedrinha para resolver uma gastrite, eu ia resolver também tudo aquilo que bloqueava e impedia a minha realização de vida. Porque o cristal, por ele ser a forma mais bruta da matéria, ele te reporta ao seu mais alto grau de consciência pela lei dos contrários. Então, isso aconteceu. Eu fui tomando consciência de quem eu era, daquilo que eu gostava, daquilo que eu não gostava. Mudei muita coisa na minha vida. Aprendi a fazer mudanças na minha vida. E aprendi, assim, que a impermanência, ela faz parte. E o medo está muito associado a essa questão do permanente. Então, aquilo que você conquistou, você não pode perder. E isso é um engano, porque tudo aquilo que você ganha, você perde, né? Em algum lugar. Então, se você evolui, agora eu vou aprender, vou para a universidade, não quero mais beber, por exemplo. Digamos que você faça uma escolha dessa. Você não quer beber porque você tem medo de morrer, você tem medo de ter uma cirrose. Então, o seu medo é um medo social. Então, você para de beber. Quando você para de beber, o que vai acontecer com você? Você vai se desligar de um grupo de pessoas que gostam de beber. Concorda? Então, uma das coisas que eu fiz há 15 anos atrás foi perceber que a mídia explora muito a violência. A mídia explora muito as questões da má gestão do país. E que isso, a conexão com isso, fazia com que eu ficasse insegura, paralisada com medo. Então você não cria, você não tem ideias, você não ousa, você não arrisca, você tem medo. Tudo que você tem é medo. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Eu estou aqui para te dizer que o medo, ele é o maior inimigo que a gente tem. Se você dá nutrição, se você se conecta com a sombra, que é o que a gente chama de medo, você vai ser sombra. Então você vai ser aquela pessoa negativa. Você não vai querer sair de casa à noite. Você não vai caminhar ouvindo alguma coisa porque você tem medo. O medo vai te deixar totalmente paralisado, doente, porque aí você vai ter medo do medo, você vai passar com o psiquiatra vai te passar medicações, e as medicações vão funcionar, daqui a um tempo elas não vão funcionar, porque é preciso que você trate isso lá na origem, lá na memória da sua ancestralidade.
E quem acessa essa memória da sua ancestralidade é a pedra. Esses cristais que vocês estão vendo agora. Bom, agora que você já viu os cristais e percebeu que eles têm cores, eu quero saber então como é que ele vai resolver o meu medo de perder quem eu amo. Muito bem. Se você tem medo de perder quem você ama, a primeira informação que você vai ter fazendo esse método, que significa utilizar, como você vai ver aqui agora, eu aplicando os cristais, aplicando os cristais, uma cor nos pés, uma cor aqui nos órgãos genitais, uma cor na altura do umbigo, uma cor na altura do estômago, uma outra pedra de uma outra cor aqui no cardíaco, uma outra pedra de uma outra cor no laríngeo, uma outra pedra de uma outra cor aqui. São 7 pedras e a outra pedrinha aqui. 7 pedras para equilibrar os 7 chakras. Quando você coloca a pedra nesse chakra, que é o nosso ponto de entrada e saída de energia, ele nutre. É como que fosse uma roda quebrada que ele vai alinhar. Então ele vai alinhar, lembra que eu falei no início? Material, astral, espiritual. Então ele vai fazer um alinhamento nesses 3 corpos. Nós somos mais, mas vamos ficar aqui nos 3. Ele vai fazer um alinhamento nesses 3 corpos. E com isso ele vai trazer a você consciência. E vai resgatar emoções como coragem, esperança, alegria, fé. O cristal é um equilibrador natural. Então, como o medo não é divino, ele retira isso de você como se fosse uma borracha mágica. Então, ele vai apagar essas memórias e vai trazer o quê? Memórias e emoções que são suas, que na verdade é com isso que a gente constrói. Então, se a gente fosse comparar o método dos cristais nos chakras com a construção de uma casa, eu diria o seguinte: os cristais, eles seriam o cimento, que faz com que aquilo fique sedimentado. O tijolo são as pecinhas das suas memórias, que você vai colocando como que uma colchinha de retalhos, mas uma colchinha de retalhos trabalhada, limpa, purificada, conscientizada. E aí vem os cristais, que são o cimento, para sedimentar. E depois disso, a sua vida e a sua transformação acaba sendo aquele acabamento, né, dessa casa. E assim você consegue a libertação. Então eu vou pontuar naqueles 4 medos que eu falei na aula anterior, como é que você vai fazer para se libertar disso. Medo de perder quem você ama. Você vai fazer o alinhamento energético diário e você vai fazer um trabalho específico para que você se ame o suficiente para lidar bem com a perda. Porque, veja bem, não é possível que você não perca ninguém. E o medo não vai garantir que você não perca ninguém. Você vai perder, tendo medo ou não tendo medo. O que eu quero trazer para você é: lide bem com a perda, porque a perda já é certa. Ninguém fica para semente. Pai, mãe, amigos, a gente perde, namorado, relacionamentos, a gente realmente perde. Então, já que a perda, ela faz parte do meu aprendizado, vamos dizer assim, a perda faz parte do meu aprendizado, por que eu vou ter medo? Se ela faz parte do meu aprendizado, eu vou utilizar uma ferramenta de poder. Ferramenta de poder é tão importante, que eu sou capaz de afirmar que o melhor dentista do mundo não consegue fazer o trabalho dele sem ferramenta. Então, não basta que você tenha consciência. É importante que você tenha consciência e a ferramenta. Então, o cristal, ele é a ferramenta. Sem ele, você não consegue. Não basta que você tenha consciência. Você está aqui assistindo essa aula. Passa 1, 2, 3 dias, aí você está de novo bombardeada com notícia,
realidade, tragédia, enchente, pessoas que morrem. Tudo isso a mídia faz o que? Explora. Então há 15 anos eu não assisto televisão. Foi uma escolha para eu me defender. Por quê? Porque senão eu ia dar comida, nutrição para um sentimento, para uma emoção que não constrói nada. Então, fazendo o alinhamento energético e trabalhando especificamente um amor tão grande, tão incondicional por você e pelo outro, você aprende a lidar com a perda sem entrar no desespero, sem ficar achando que, meu Deus, como é que vai ser a minha vida agora porque eu perdi fulano. Vai ser difícil, você vai chorar, você vai sofrer, mas se você se tratar com o método que eu tenho, você vai conseguir superar isso. E seguir adiante. Eu acabei de ter uma neta, acabou de nascer a Malu, e no momento em que a Malu nasce, eu corro o risco de perdê-la. Essa consciência é uma consciência dura, mas faz com que eu aproveite cada instante com a Malu, de modo que eu não sei se vai ser eterno. Eu sei que hoje, aqui e agora, eu estou com ela. E se algum dia acontecer alguma coisa e eu ficar sem a minha neta, é óbvio que eu vou sofrer. O sofrimento faz parte. Mas eu não vou querer morrer junto com ela. Não existe isso. Se eu me separo de um casamento, eu vou sofrer. Mas eu vou aprender a sobreviver sem esse relacionamento. O cristal, ele te dá equilíbrio, te dá o alinhamento energético, ele te dá a estrutura para que você lide com a perda. Porque perder, você vai perder mesmo. Mas ter medo faz com que você não aproveite nada desse relacionamento. O medo faz com que você fique completamente sem luz, sem brilho. Você passa a ser uma pessoa entediante e deixa de ser interessante. Então, já que a vida ela é uma caixa de surpresa, então vamos aproveitar o aqui e o agora. Essa é a grande sacada para que você lide com tudo que você tem, aproveite tudo aquilo que você tem enquanto você tem. Porque você tem hoje e pode não ter amanhã. E eu falo disso com muita tranquilidade porque eu já sofri muito. A perda do meu pai, como eu contei no vídeo anterior, ela me tirou o chão. Ela fez com que tudo aquilo que para mim tinha um valor, deixasse de ter valor. Então a gente aprende desse jeito. Medo de violência. Eu utilizo pedras pretas quando saio na rua, que eu vou pegar transporte público, ou metrô, ônibus. Por quê? Porque pedra preta, ela vai formar um campo ao meu redor, ela vai me blindar. Então, turmalina preta, cianita preta, ônix, são pedras que eu coloco no bolso e vou. Nesse momento, eu sei que, mesmo que aconteça um arrastão, eu vou ter uma ideia de mudar o caminho. E aí é que tá. A gente aprende como método a ter intuição, a usar a intuição. Uau! Mas por que eu tive essa ideia? Por que isso veio? Porque eu utilizo a canalização, que é o desenvolvimento da intuição. Eu estou presente. Então, utilizando essas pedras, é como que elas entrassem no meu sistema e avistassem, antes que eu conseguisse, aquilo que vai acontecer. Então, eu consigo ficar protegida. Ah, quantos anos você tem? Tenho 57 anos, eu vivo no Rio de Janeiro, eu fui assaltada uma única vez porque eu estava atendendo o telefone na rua e depois disso, nunca mais. Então, ando com carros caros, vou para todos os lugares que eu tenho que ir. Um dia eu fui visitar minha irmã em Santa Cruz, eu estava com um Jeep, ela disse, como que você veio aqui? Esse carro, você tá maluca? Não, não tô. Então eu utilizo todas as minhas ferramentas de poder, que são os cristais, e o que eu ensino no meu método, para que eu possa lidar na vida sem que eu tenha medo de violência, sem que eu tenha medo de perder alguém, sem que eu tenha medo de solidão. Medo de solidão, vamos falar um pouco sobre isso. Por que você tem medo de ficar sozinha? Ficar sozinha é uma questão de você não ser uma pessoa que você é. Então, se nem você suporta a sua companhia, por que o outro vai suportar? Então, eu tenho pedra para isso também.
Eu utilizo pedras que me ajudam a resgatar o prazer de estar bem comigo. Então, eu estar sozinha não é para mim um tédio, um problema, uma tristeza, uma depressão. Sozinha, eu vivo muito bem. Acompanhada, eu também vivo muito bem. Mas eu não tenho medo da solidão, porque ela simplesmente não existe. Eu entro num cursinho, eu entro numa academia, eu vou fazer uma faculdade, acabou a solidão, fiz novos amigos. Aqueles que foram embora, vem novos amigos. A gente tem que entender que a morte, que também muita gente tem medo da morte, ela é o fim, mas ela é o começo. Então, quando morre alguém, ele morre aqui, ó, nesse lugar, nessa existência, com esse nome. Mas ele renasce. E ele tem uma oportunidade de evoluir espiritualmente. Então, por que eu vou ter medo da morte se ela é uma certeza? Não faz sentido eu ter medo daquilo que eu sei que vai acontecer. E o medo não evita que aconteça. Mas se eu tenho um método que me ensina a lidar com isso, com o equilíbrio, ficar de pé, aí sim eu consigo fazer o que vale a pena. Então, esse é o recado que eu queria te passar hoje. Hoje eu expliquei para você que eu tenho um método que faz com que você supere os seus medos, atinja o equilíbrio e consiga lidar com eles. Na próxima aula eu vou te explicar como é que funciona esse método, como é que ele é simples, de que maneira que ele está estruturado, de que forma que você recebe essa informação e como que você faz para, de uma vez por todas, acessar esse conteúdo e viver esse equilíbrio e superar e transcender os medos. E agora está na hora de você compartilhar, deixar aqui abaixo seu comentário do que você está achando e qual é a dúvida que você teve da aula de hoje. Coloque a sua dúvida, porque no próximo vídeo eu vou responder a sua pergunta. Então, capricha na pergunta, porque eu vou procurar responder todos os comentários. E a gente se vê na próxima aula. Até lá! Meu nome é Sandra Queiroz, estou aqui para fazer um breve relato sobre a minha vida antes e depois do curso Livre com Cristais. Eu conheci a Andréia através do Facebook e, como eu já tinha alguns cristais em casa, resolvi fazer o curso por mera curiosidade, porque eu nunca tinha estudado sobre eles. E eu era uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não sabia muito a direção a seguir, me magoava com facilidade e tinha muito apego a situações e a pessoas. Quando começaram as transformações, as mudanças assim que eu comecei a sentir, foi difícil de acreditar que aquilo estava acontecendo, só porque eu estava colocando os cristais, eu estava aplicando os cristais em mim e eu sentia a diferença. Hoje eu sou uma pessoa menos ansiosa, já não me sinto perdida, já não me magoo com tanta facilidade. Sobre o apego, eu ainda estou fazendo tratamento, mas também já não é mais a mesma coisa, já estou deixando muita coisa para lá, muita coisa passar. As mudanças foram muitas, muitas, muitas. Consegui fazer minha conexão com o meu mestre, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Nós temos um grupo no WhatsApp e a Andréa está sempre presente, muito prestativa, atenciosa, nos orienta, nos informa, sempre dando conselhos, muito bom. E sobre nossas aulas online também são magníficas, porque a gente sempre faz uma canalização e depois dessas aulas a gente sempre sente aquela paz, aquele alívio, aquele sossego. E aquela saudadezinha, ai, quero mais uma aula. Muito bom. Façam o curso, vocês não vão se arrepender. Tchau.